Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, liberação das drogas. Gente, esse tema é quente demais, mas aqui, você que é da família Narrativas Antagonistas sabe que a gente vai conseguir elevar o nível do debate. Para você que já é da casa, já deixa aqui o seu like na confiança, compartilhe esse vídeo com alguém para a gente aumentar esse movimento, trazer cada vez mais gente para cá e você falar, eu tava primeiro, eu tô no Narrativas desde quando tudo era mato. Vocês são os pioneiros. E você que está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Eu vou te explicar como é que funciona esse formato para a gente treinar o nosso cérebro para o debate político. Eu te trago primeiro os fatos. Depois, antes de opinar, eu trago a narrativa da esquerda e a da direita, para a gente evitar cair em armadilha. Depois eu trago a minha opinião e eu peço que você deixe a sua opinião aqui nos comentários também. E é claro que volte amanhã, eu tenho certeza de que você vai gostar. Vamos juntos para o fato do dia? Fato do dia, liberação das drogas. Comissão de Constituição e Justiça do Senado com essa PEC para criminalizar o porte e a posse de drogas. Está prevista para votar até o final do mês que vem no plenário do Senado. E isso parece ser uma reação a um processo que está no STF e que muita gente começou a falar que é da liberação das drogas no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a se pronunciar falando que isso de liberar drogas ou de que considerar que o uso de droga é correto é uma desinformação, que não é isso que o STF pensa de maneira alguma. Vamos ouvir. Comprometi a desfazer neste julgamento a má compreensão e a desinformação sobre o tema. E cumprindo a palavra que assumi com eles é o que eu estou fazendo agora. Portanto, esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Portanto, é disso que nós estamos tratando aqui. Basicamente, essencialmente, definir qual é a quantidade de drogas que deve ser considerada como regra geral, não absoluta, que depende das condições concretas, mas que, como regra geral, deve ser considerado. Bom, é um tema incendiário, né? No debate político. É um tema incendiário que às vezes as pessoas nem escutam o que é que as outras estão falando. Mas o fato é que o STF está discutindo ao mesmo tempo que o Congresso Nacional. E esse tema ele não é incendiário porque tem uma divergência muito grande de opinião, porque a população está rachada. Não, ele é incendiário porque as posições ideológicas são muito acirradas. Vou trazer aqui para vocês a pesquisa que o Poder Data fez sobre esse tema em setembro do ano passado. Vamos lá. 61% dos brasileiros são contra a liberação das drogas e favoráveis, 22%. 17% nem opinam. Então a gente vê majoritariamente contra liberar drogas. Agora, quando fala de maconha, o brasileiro muda. 53% são favoráveis à liberação da maconha. Enfim, é um debate que pega as pessoas pelo fígado. Nos discursos políticos, a gente tem posições muito marcadas, né, de debate. Vamos colocar aqui à esquerda o que diz o deputado Glauber Rocha. Ai, gente, desculpa, é Glauber Braga, do PSOL. Presidente, o uso abusivo de álcool e outras drogas consideradas ilícitas é um problema sério de saúde pública. Então nós temos que investir em quê? Rede de atenção psicossocial, fortalecer os CAPs, fortalecer
mecanismos de prevenção ao uso abusivo. Agora, aqui nesse plenário é hipocrisia pura. Sabe por quê? Porque quem está criticando uma possível decisão do STF pela descriminalização, muitas das vezes, é quem lucra com a proibição. Lucra, em primeiro lugar, com o comércio de armas, para garantir uma força daquilo que se chama de orientação da segurança pública, mas que, no final das contas, é a ampliação de aparato bélico para ganhar dinheiro e muito dinheiro. Depois, lucram pelas comunidades terapêuticas, porque projetos oriundos ainda do governo anterior, no Ministério da Saúde, tem a monta de mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Não é pouco dinheiro, não. E se a hipocrisia não fosse o bastante, quando são toneladas de cocaína no avião do ex-presidente da República, não falam nada. Quando é o parente de Damares, que no helicóptero dele pega um montão de cocaína, também não tem problema nenhum. Para finalizar, quando é ligado ao ex-ministro da Pesca do governo de Jair Bolsonaro, também que pega um montão de droga, toneladas, aí ninguém sobe àquela tribuna para falar absolutamente nada. Tem que haver sim a descriminalização. A gente não pode tratar a questão das drogas como uma questão que não seja de saúde pública em relação ao uso abusivo. O posicionamento à direita, ele é mais nessa linha do que diz o senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Nós estamos perdendo, o Brasil está perdendo, a família está perdendo já por 5-1, né? E eles precisam de um voto apenas para definir essa política louca de descriminalização do porte de drogas. Nas audiências públicas ficaram claros que isso é uma tragédia humanitária para o Brasil, algo que o Congresso já fez 2 vezes, tanto no governo Lula lá atrás, como no governo Bolsonaro, dizendo tolerância zero às drogas, e agora o Supremo Tribunal Federal usurpando os poderes do Legislativo, quer descriminalizar a droga nesse país, contra a vontade da imensa maioria do povo brasileiro, de médicos, de entidades que nós estamos contactando desde agora, né? Mas precisamos da sua mobilização nas redes. Isso é o posicionamento que eu estou colocando para vocês sobre liberação das drogas em si. Esse assunto tem um outro assunto embutido nele. Quem deve decidir sobre isso? É o Congresso Nacional ou é o Supremo Tribunal Federal? E aí é que a briga está instaurada. Só que essa questão não está no Supremo de hoje, sabia disso? Sabe há quanto tempo que está lá no Supremo julgando a história? Duvido você lembrar. Quase 10 anos. Este processo de agora é de 2015. 2015, que é um processo que é um flagrante específico de uma pessoa com droga e ficou o Ministério Público de São Paulo e Defensoria Pública de São Paulo na dúvida. Aquela situação específica, ela é usuário ou traficante? E esse processo correu e ainda é o que está. O caso em si já foi resolvido, mas tem essa dúvida para o Brasil inteiro. Quais são os parâmetros? Quem estabelece esses parâmetros? Eles estão na lei? Porque o julgamento do STF começou a derivar para ter não sei quantos gramas de maconha, não sei quantas plantas macho, plantas fêmea e não sei o que, chegou nesse nível de detalhe. Então, começa a discussão. O STF está interpretando a lei para aplicação prática ou ele está fazendo uma nova lei? Que aí já é um outro debate, não é mais se libera ou não libera a droga, é outro debate. E aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 5 meses atrás, já falou, olha, é o seguinte, se o STF continuar esse julgamento, ele pode julgar aquela lei e a gente faz uma nova que sobrepõe. Vamos ver o que ele falou. E um tema que foi muito debatido também na reunião de líderes foi essa questão
da política antidrogas no Brasil, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário ainda em vias de acontecer, porque não há definição ainda do julgamento, mas há uma sinalização de uma descriminalização do porte para uso de drogas, algo que o Senado Federal, por sua maioria, é contra. Então, as iniciativas legislativas, obviamente respeitando os poderes e os entendimentos divergentes, mas o entendimento do Senado Federal é de que nós devemos legislar. E um primeiro caminho a ser observado é de uma proposta de emenda à Constituição que diz que deve ser considerado crime, porte ou posse de substância entorpecente ilícita em qualquer circunstância, em qualquer quantidade. Então, isso foi uma deliberação também do Colégio de Líderes, por maioria, e nós devemos encaminhar agora a coleta de assinaturas dessa proposta de emenda à Constituição e o caminho normal de uma PEC dessa natureza na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal. O que ficou deliberado na reunião de líderes por maioria é o entendimento de que o Senado deve aprovar uma emenda constitucional através dessa proposta de emenda à Constituição, que é a inclusão de um inciso no artigo 5º da Constituição, que prevê que a lei considerará crime porte e posse de uso de substância entorpecente em qualquer quantidade, né? Substância entorpecente ilícita, evidentemente, que esteja sem autorização, em desacordo com a lei ou com o regulamento. Uma coisa que foi suscitada é a discussão sobre o uso do princípio ativo de plantas, inclusive da cannabis sativa, para tratamento medicinal. E, obviamente, que o entendimento também da maioria é que, evidentemente, havendo utilidade do uso medicinal dessas substâncias, isso deve ser também, de certo modo, regulamentado para permitir esse uso em função do tratamento de saúde. Mas que a política antidrogas do Brasil deve ser uma política rígida, de combate veemente ao tráfico ilícito de entorpecentes, ao tráfico de drogas, que traz consigo uma série de outros crimes, de homicídio, de tráfico de armas, de organização criminosa, de sonegação fiscal, de corrupção de menores, de corrupção clássica. Vocês estão vendo, ele deu a posição dele e o que aconteceu é o seguinte, tinha uma lei feita pelo Congresso, o STF foi interpretar a aplicação da lei em um caso específico, começou em 2015, ainda não acabou. Está indo para um rumo que o Congresso não gostou, então o que o Congresso quer fazer? Ele vai fazer outra lei, porque aí você pode julgar essa aí à vontade, agora é a nova que está valendo. Quem apresentou esta PEC, proposta de emenda à Constituição, projeto de emenda à Constituição, que muda a Constituição no caso das drogas, foi o senador Efraim Filho, que explica para a gente aí qual é a intenção dele. Na próxima semana? Sim, houve a deliberação no Colégio de Líderes e, por consenso, quarta-feira na CCJ, o meu parecer sobre a PEC antidrogas será apreciado. Já há também o compromisso do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, e vamos partir para esse debate, um debate que interessa a sociedade brasileira, interessa a família brasileira. No Congresso Nacional está essa prerrogativa e essa competência para discutir o tema de descriminalização das drogas. Não acredito eu que seja um tema para ser decidido pelos tribunais, mas pelo Congresso Nacional. Líder, existe algum compromisso do presidente Pacheco de levar para o plenário na sequência? Não, acredito que essa será uma apreciação que será feita pelo Colégio de Líderes na sequência. Então, o que existe de compromisso é a apreciação na CCJ na quarta-feira e não deverá ir a plenário no mesmo dia. O senhor deve apresentar alguma alteração no relatório? Já apresentamos alterações na proposta originária subscrita em primeiro lugar pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fizemos um aperfeiçoamento que teve a concordância do Colégio de Líderes e, por enquanto, esse é o parecer que será levado à votação. Logicamente, há debate, podem haver sugestões de alteração, mas o texto que está apresentado e publicado é o que será apreciado. Essa entrevista foi dada enquanto estava continuando o julgamento no STF. Porque a gente tem aqui meses atrás. Aí o ministro André Mendonça pediu vista. E ele tinha lá um prazo para devolver. E esse prazo foi na semana passada, que é quando a gente teve essa entrevista do senador Efraim Filho. Ele votou na semana passada e ele foi engrossando a linha contrária ao STF decidir ali sobre o porte e posse de drogas. Vamos ver. Eu entendo, em síntese,
que a questão da descriminalização, que é o que nós estamos tratando com a devida vênia aos entendimentos em contrário, é uma tarefa do legislador. Bom, e o que o STF decidiu, afinal? Não decidiu. Teve outro pedido de vista. O julgamento no STF suspenso e tudo correndo agora no Senado. E a grande questão que a gente tem é essa. Quem tem o poder de decidir sobre isso? É o STF ou o Congresso vai fazer uma nova lei para sobrepor a que o STF está julgando? Cenas dos próximos capítulos. Rodrigo Pacheco diz que essa PEC da CCJ, hoje, da Comissão de Constituição e Justiça, hoje, ela vai ser votada já como lei no plenário do Senado até o fim do mês que vem. O que você acha? Calma, que antes de você dizer a sua opinião, eu vou te trazer aqui as narrativas. Quando a gente tem reacionário e fascista no poder, a gente já sabe, tudo eles querem voltar para a idade da pedra. Daqui a pouco vão querer mulher nem vota mais, homossexualidade é crime. Gente, eles estão querendo voltar essa legislação de droga para a época da ditadura militar, né? E tá juntando aí a fome com a vontade de comer. Porque primeiro tem essa hipocrisia dessa gente que você acha que eles não usam droga, que os filhos deles não estão envolvidos, nunca fumou um baseadinho. Ou ele acha o quê? Ele vem com essas conversas, maconha é a porta de entrada para outras drogas e não sei o quê, sendo que é uma erva natural, né? Não sabe dividir uma coisa da outra, o que vicia do que não vicia, uma ignorantada. Coisa horrorosa, entendeu? De álcool eles falam alguma coisa? Não, né? Proibir cigarro? Não, né? Porque aí tá mancomunado com a indústria do tabaco, com a indústria do álcool, sendo que o álcool causa todo o estrago que causa. Mas aí não fala nada, o problema é com a maconha. Ou seja, com o preconceito deles, né? Essa gentinha que ama chamar todo mundo de maconheiro. E tem aí, eu acho que também uma outra coisa, o quanto esse pessoal quer se vingar do STF, porque o STF garantiu a democracia no Brasil. Tudo é desculpa. Agora tá com essa história, a droga vai destruir a família brasileira. Gente, essa família brasileira que eles defendem já tá destruída, já tá falida há muito tempo. A questão agora é como eles vão se vingar do STF. E, infelizmente, tem brasileiro que vota nessa gente, né? Já perderam completamente a vergonha, eles não têm mais nem o trabalho de esconder o quanto estão mancomunados, o PT e o STF, o Lula e o STF. Esse caso das drogas é mais um em que o STF está se prestando ao papel de ajudar os esquerdopatas nessa missão de destruir a família. A gente fala de comunismo e as pessoas acham, é a teoria da conspiração, é isso, aquilo, mas é o que está por trás de tudo que essa gente faz. O comunismo é o quê? É o coletivismo. É você viver, adorando o Estado, adorando o partido. E para você conseguir isso das pessoas, o que você precisa destruir? A família. Tá aí a história que mostra. E como que você vai destruindo a família? Você vai destruindo a família com várias coisas, mas liberando droga, que é uma chaga, aí você destrói mesmo. Você destrói a família, você fortalece o crime organizado, você deixa o Brasil virar um pandemônio, você tira as pessoas da sua consciência e coloca na dependência. É isso o que a esquerda quer com essa pauta de liberação de droga. Não tem nada a ver com direitos humanos, tem a ver com dominação. E aqui a gente vê o STF se juntando, né? E muito interessante que o mesmo STF que bota medo nos patriotas, que está amordaçando e calando a sociedade brasileira, é quem entra nisso. Porque para quê? O que o STF quer? Ele quer que ninguém se revolte, para ele continuar junto com o PT sempre no poder. Ainda bem que tem o Congresso, né? E qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa briga por causa da questão das drogas traz algo profundo
sobre a saúde da democracia brasileira, que não anda nada boa. Porque quando a briga entre os poderes é por quem quer ter mais espaço do que o outro, nós não estamos em um bom lugar. O bom lugar é quando os poderes têm esse sistema que se chama, né, freios e contrapesos. Quando um meio que vigia o outro para que não invada espaços, mas também se vigia para não invadir o espaço do outro poder. Porque o bem maior não é quanto eu consigo atuar, quanto eu consigo mandar, é quanto eu consigo preservar a democracia. E a preservação da democracia exige o quê? Equilíbrio. E aqui, essa briga está sendo feita como? Eu que tenho que decidir sobre isso. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. E tá essa briga, um querendo espaço. A gente teve, recentemente nos Estados Unidos, só a título de comparação, porque é a democracia mais longeva, mais estável, aquela decisão sobre se o Trump podia ou não ser candidato. Caiu lá na Suprema Corte. A Suprema Corte falou, olha, desculpa, não vai o judiciário tomar uma decisão dessa. Essa decisão aqui não é nossa, essa decisão precisa ser do Poder Legislativo. Qual é a chance, imagina, do nosso judiciário fazer isso ou do nosso legislativo fazer isso como um todo? Né? O que a gente vê muito o legislativo fazer não é como poder legislativo falar esta matéria não é nossa, esta matéria é do executivo ou é do judiciário. Não. É partido minoritário que perde na votação, corre para o judiciário para ver se reverte o que ele não conseguiu ganhar na política. E a gente vai criando com isso uma disputa muito pouco saudável entre os poderes. E isso faz o quê? Com que a população desconfie das instituições. A gente, nas democracias, muito se diz, né, em teoria política, que nas democracias você pode ter um executivo capenga, você pode ter um legislativo capenga, mas o judiciário tem de ser espinha dorsal, no sentido de ser aquilo em que a população confia. Por quê? Porque os políticos são trocados. Os políticos, eles são representativos do todo da sociedade. Então, eles vão, de certa forma, reproduzir também as falhas que aquela sociedade tem. O judiciário, não. O poder judiciário, ele não é representativo da sociedade. Ele é técnico para manter esse equilíbrio. Na questão das drogas, a população confia no judiciário? Difícil dizer. Por um lado, a gente tem muitas reclamações legítimas de pessoas que entendem que foram injustiçadas, que cometeram sim um erro, que estavam portando drogas, ou que estavam em posse de drogas, mas que não querem ser julgadas como se traficantes fossem, como se estivessem envolvidas em uma ação criminosa, porque não são criminosas. Existe isso, muito se fala, tem vários grupos que falam de quem está sendo injustiçado, e isso e aquilo. Só que, por outro lado, quantos traficantes grandes a gente tem visto serem beneficiados com decisões judiciais? Traficante que é solto, traficante que consegue reaver bens, traficante que tem a cara de pau de entrar na justiça falando assim, olha, tudo bem que apreenderam não sei quantos quilos de cocaína comigo, mas eles desconfiaram de mim pela razão errada, eles me abordaram porque eles são preconceituosos, mas não tinha cocaína? Tinha, mas eles foram preconceituosos, então a abordagem não valeu, eu quero a cocaína de volta. Sabe coisa assim? Que chega num nível de cara de pau, apreende bem de traficante, não, queria meu helicóptero de volta. Entra na justiça com essas coisas, que já é uma cara de pau, né? Só que em alguns casos consegue umas coisas. E aí na cabeça da população fica o seguinte, o mesmo judiciário que tá ferrando um moleque com baseado, que eu vi essa história aqui no jornal, acabou de soltar o fulano.
O país inteiro tendo como primeira preocupação a segurança pública. A gente tendo pela primeira vez gente fugindo de presídio de segurança máxima. Uma necessidade como nunca antes de combate ao crime organizado. E a gente tem isso por parte do judiciário. Então, na cabeça da população, vai ser o judiciário que vai decidir isso? E, ao mesmo tempo, nessa situação em que a gente tem uma explosão de violência, o que a população quer é ouvir discursos de autoridades que queiram um enfrentamento duro do crime organizado. E o Congresso Nacional está, neste momento, sabendo suprir esta demanda por discursos. A questão das drogas vai ser resolvida. Pode ser de maneira casuística, pode ser que a gente tenha um retrocesso a uma legislação que já não funcionava antes também. Mas aqui a gente tem de pano de fundo algo muito mais importante. A relação entre os poderes é o que diz se a nossa democracia está com saúde ou não está. E ela parece estar bem doentinha, né? Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre as duas coisas. Sobre a saúde da democracia, que eu comentei aqui, e também sobre a questão da liberação ou criminalização de porte e posse de droga. Como é que você se posiciona? Deixa aqui a sua opinião e já compartilha com alguém que você conhece para deixar a opinião também para a gente prosseguir nesse debate. Não se esqueça que tem a minha coluna lá no Antagonista, sem paywall, que eu quero que você leia diariamente, falou? Amanhã eu tô aqui de volta, às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.